Olá, minhas amigas, meus amigos, professor Leandro Signori, estamos aqui para divulgar o nosso gabarito extraoficial da prova de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal na disciplina de conhecimento sobre o Distrito Federal. Prova aplicada no dia 21 de fevereiro de 2021. Inicialmente, a nossa grande satisfação em ver aí a volta das provas aí no Distrito Federal. Então vamos aqui adiante, vamos já começar com a correção das questões. Foram 4 questões de conhecimento sobre o Distrito Federal, que eu tenho certeza que os meus alunos foram muito bem e que podem sim fazer a diferença naqueles pontos necessários para a aprovação dos candidatos dentro do número de vagas nesse que é um concurso aí tão concorrido, o concurso de auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Aliás, o aluno que enviou esta prova aqui, o meu gabarito, certo? Ou melhor, as respostas dele batem com o meu gabarito. Então, ele, segundo o meu gabarito extraoficial, gabaritou a disciplina. Já deixo aí os meus cumprimentos a este aluno aí. Vamos lá? Aqui, ó, vamos ver aqui o que está sendo dito. Considerando aspectos relevantes acerca do Distrito Federal, desde distintos contextos históricos à realidade atual, julgue os itens seguintes. Aí nós temos a questão aqui 16. O que ela está dizendo? A ocupação das áreas vizinhas à nova capital, ou seja, áreas do entorno, ok? Inaugurada em 1960, a nova capital, inaugurada em 1960. Olha o que diz, ó. Em larga medida acompanhou a experiência de planejamento urbano que presidiu a construção de Brasília. Claro que não. Olha aqui, está errado. Adiante, o que a questão vem falando aqui, ó. Daí, a facilidade de implantação da Região Integrada de Desenvolvimento, RID, o aluno até assinalou aqui, ó, que minimiza, outro erro da questão, que minimiza ao extremo as pressões por emprego e por serviços essenciais das populações do entorno sobre o Distrito Federal. O gabarito desta questão, ele está errado. Nós sabemos que a ocupação ali do entorno do Distrito Federal não foi uma ocupação que ela foi assim largamente planejada, um largo planejamento urbano. Ali, ó, que como aqui diz, ó, a semelhança ou a exemplo do que foi o planejamento urbano para a construção de Brasília. Não. Totalmente errado. E aí nós sabemos também que ali nos municípios vizinhos colados ao Distrito Federal, basicamente esses da área metropolitana de Brasília, nós temos alguns em que a população que trabalha, uma parcela expressiva, vem trabalhar no Distrito Federal. Eu posso citar Novo Gama, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Santo Antônio do Descoberto. Elas vão, a parcela expressiva dessa população que está trabalhando, que está ocupada, vem trabalhar no Distrito Federal. Então aqui, ó, pressionando o Distrito Federal por empregos. Aí também fala por serviços essenciais às populações do entorno do Distrito Federal. Sim, exemplo, o serviço público aí de saúde, tá? Então a questão 16 está errado. Questão 17, a ideia de transferência da capital brasileira para o interior do país é antiga. No contexto da independência, antiga, tá certo, é data do período colonial. Aí segue dizendo, no contexto da independência, um importante argumento para essa mudança era o da segurança, ante a possibilidade de ataque vindo pelo mar. Perfeito, certo aqui. Na República, no governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade da década de 50 do século XX, prevalecia a defesa da interiorização do desenvolvimento,
incorporando-se aos centros dinâmicos da economia nacional extensas regiões até então relegadas a um plano secundário. O gabarito desta questão, ele está certo, então é uma ideia antiga, data lá do período colonial, contexto da independência 1822, nós tivemos ali 1821, talvez até 1822 também, mas a Corte Constituinte de Lisboa, elaborando 1821, 1822, uma nova Constituição para Portugal, onde nós tivemos ali a defesa feita por José Bonifácio da transferência da capital do Brasil colônia para o interior. Posteriormente, Brasil independente, nós vamos ter a elaboração da Constituinte do Império, ali 1823, e José Bonifácio vai fazer o quê? Vai também defender a mudança da capital do litoral para o interior. Um dos argumentos que ele utilizou, o argumento relativo à segurança nacional, capital litorânea vulnerável ao ataque, como aqui diz, ao ataque vindo pelo mar, certo? De uma armada estrangeira. Nós tivemos também Hipólito José da Costa, que publicou os últimos números do seu jornal, o Correio Brasiliense, em 1822, ano da independência do Brasil, onde ele defendia também a mudança da capital do litoral para o interior, utilizava como um dos argumentos o da segurança nacional, né? A vulnerabilidade de uma capital aí litorânea a um ataque de uma nação estrangeira. Vamos agora adiante, questão de número 18. O que essa questão aqui está dizendo? No que se refere a diversos aspectos do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno RID, julgue os próximos itens. Aí diz o seguinte: as sedes de antigas fazendas e os setores tradicionais dos assentamentos vernaculares do Distrito Federal, como Planaltina e Braslândia, aí segue dizendo, são exemplos da identidade de uso e ocupação do solo e da morfologia arquitetônica das cidades do Planalto Central anteriores à construção de Brasília, à época da construção da nova capital. Essas cidades de pequeno porte eram centros de apoio ao meio rural goiano. O gabarito desta questão, ele está certo. Vejam vocês aqui, olha. Aí, ó, o examinador, ele traz aquela palavra nova, aquele termo novo, que nunca apareceu numa prova aí de conhecimentos sobre o Distrito Federal, para, apavorar aí os candidatos. Mas olha aqui, assentamentos vernaculares, aquela arquitetura antiga, aquela arquitetura ali colonial, aí ele fala na sede das antigas fazendas, nos setores tradicionais, ó, do DF, ó, dos assentamentos vernaculares do DF, como Planaltina, ali o centro histórico de Planaltina, aquele casario antigo, Braslândia também, aquele centro histórico de Braslândia, aquele, enfim, ainda aqueles exemplos aí de casas antigas, anteriores à construção de Brasília, do século XIX, século, enfim, casas antigas, tá? Planaltina e Braslândia, daí são exemplos da identidade de uso e ocupação do solo. Claro, esse tipo de construção no solo, né? Então, de uso e ocupação do solo e da morfologia arquitetônica, certo? Beleza. O examinador utilizou aí palavras que poderiam apavorar um candidato aí mais assustado, que não conhece bem aí o estilo das questões do CESP, tá? Aí, essas cidades de pequeno porte eram centros de apoio ao meio rural goiano. Então ele fala das cidades do Planalto Central, e aí ele diz, centros de apoio ao meio rural goiano, genericamente, claro. Planaltina e Braslândia
estavam em Goiás, eram cidades de pequeno porte, eram centros de apoio ali ao meio rural do seu entorno, mas aqui ele vai falar das cidades do Planalto Central de uma forma mais genérica. Certo essa questão aí, questão de número 19, o que ela diz? Ó, os congestionamentos, as deficiências do transporte público, os longos períodos de tempo gastos nos deslocamentos e as distâncias entre os municípios do entorno, e as regiões administrativas do Distrito Federal geram uma deseconomia de escala relacionada ao transporte de massa público e privado. Na RID DF, o gabarito desta questão está certo. Quem aí estava estudando para a prova de auditor, bem tranquila essa questão, não se apavorou aí com ela, até porque tem um estudo pesado de economia, estuda as economias de escala, as deseconomias de escala. Aqui até um conceito muito utilizado, as deseconomias de aglomeração, mas olha só, pessoal, então se você, as longas distâncias percorridas, dezenas de quilômetros, muitas vezes, certo? Da residência da pessoa até o seu local de trabalho, no Distrito Federal, em uma região administrativa do DF, saindo de um município do entorno, fica lá, ida e volta, 2 horas, 3 horas no ônibus, até 4 horas, conforme da onde vem o dia que está, o congestionamento, a deficiência do transporte público deficiente, certo? Isso geram custos de transporte, custos maiores, público ou privado, combustível, enfim, desgaste dos veículos, cansam as pessoas, enfim. Então, isso são as deseconomias de escala que nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, nas áreas metropolitanas, enfim, o congestionamento, e transporte público deficiente, poluição sonora, isso gera estresse nas pessoas e geram aí custos maiores de deslocamento, não é? E se leva mais tempo para se deslocar, se cansa mais, pode afetar a produtividade. É isso aí tudo que a questão está querendo dizer quando ela fala em deseconomia de escala. Questão certa, realidade aqui é da RID do Distrito Federal. Vejam vocês que nós tivemos 2 questões sobre RID, mas ali trabalhando essa relação da RID com o Distrito Federal, e 2 questões sobre aspectos históricos do Distrito Federal. Para prestar aí a atenção nas próximas provas da banca Sebrasp, CESP de concursos do Distrito Federal. Minhas redes sociais, para quem ainda não me segue, aqui está meu canal do Telegram, Prof. Leandro Signori, meu Instagram, @Prof. Leandro Signori, meu canal do YouTube, Leandro Signori. Desejo aí a todas e todos vocês sucesso no concurso e um grande abraço!